Boa noite, Porto Velho, boa noite, Rondônia. No ar, o debate mais aguardado de todas as eleições, o debate da SIC TV. Nosso debate, que é também transmitido pela rede de rádio Parecisa FM e pelo site Gente de Opinião, nosso grande parceiro. Antes de iniciarmos, gostaria de fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, a Finca, HO Motors, Mourão Pneus, Multibar, Calhas Américas e D Alumínio. Agradecemos também ao público presente em frente à sede do Sistema Imagem de Comunicação. Muito boa noite a vocês e a todos que estão aqui em nosso estúdio auditório. Vocês são muito bem-vindos. Hoje temos os 7 candidatos à prefeitura utilizando desse espaço democrático para debater e sugerir soluções para a nossa capital. Boa noite a todos, telespectadores, a família porto-velhense. Cumprimento os demais candidatos aqui presentes, ao auditório também repleto de celebridades do município de Porto Velho e a população que está aí fora. Um dos momentos, uma das questões mais importantes no processo hoje da governança é a transparência. A transparência, ela tem que ser acompanhada pelos órgãos de controle e também pela sociedade. Pergunta ao candidato: como fortalecer a transparência na Prefeitura de Porto Velho? A transparência, o Ministério Público Federal, ele demonstra agora recentemente que Porto Velho é a capital mais transparente da região norte. A quinta do país, e essa transparência ela é feita principalmente em cima de tudo aquilo que você faz, nos vários processos que você monta, na publicação tanto dos ativos quanto dos passivos de uma gestão pública municipal. E é assim que nós temos trabalhado, é assim que estamos dando continuidade àquelas obras aonde realmente estejam tendo problemas, como tiveram anteriormente. Obras como a Caúla, obras lá na Zona Sul, na principal, na secundária, que estavam há muito tempo paralisadas, e dentro desse pensamento, a prefeitura tem se postado assim. Além do que na vida pública, né? Na vida pública que eu já estou aqui há 30 anos fazendo política, como vereador, como deputado estadual, como deputado federal, e da minha época, candidato, senhoras e senhores, não ficou um político para contar a história. O doutor Mauro está até hoje nessa luta, fazendo a diferença. Foi assim no Congresso Nacional, aonde eu vejo candidatos aqui falando economia, economia. Economia fiz eu no Congresso Nacional, no Congresso em Foco, do político mais econômico da região norte. Candidato, réplica. Bom, a transparência você não pode só deixar por conta de auditorias, de fiscalização dos órgãos de controle, como Tribunal de Contas, Controladoria ou Ministério Público. A população é a excelência. É por isso que as subprefeituras que serão criadas no meu governo, a partir de 1º de janeiro, serão implantados os conselhos comunitários de cada quadrante do conjunto de bairros, para que possamos nos reunirmos a cada 30 dias e discutirmos os avanços, os problemas, as soluções e socializarmos a informação com a comunidade. A comunidade hoje tem que ser o grande fiscal dos processos de aplicação de recursos públicos. E você, que nós temos feito esse compromisso, essa confiança durante todo esse processo da pré-campanha e na campanha, reafirmamos que você será o grande fiscal da nova prefeitura que esperamos, a prefeitura que sonhamos, a prefeitura do futuro. Réplica. Pois é, a prefeitura de Porto Velho hoje tem a sua transparência de maneira clara. Quem melhor do que os servidores públicos para observarem isso? Estão na PGM, estão na CGM e fazendo com que os servidores públicos do município de Porto Velho hoje sejam os servidores mais bem remunerados. Resultado disso é a resposta que se é dada tanto ao município quanto aos munícipes. Quando eu vejo a questão das empresas que trabalham para a Prefeitura de Porto Velho, há quanto tempo que as empresas, e são muitas, que não se aglomeravam em frente à Secretaria de Administração para buscar
poder trabalhar com a prefeitura. Hoje são diversas. Por quê? Porque existe a transparência e o cuidado e o respeito com a coisa pública. Isso é transparência. Candidato Ribamar, quando eu assumi a prefeitura, a Endur estava fechada. A cidade era um apagão geral. Recebi recomendações da corte para trancar e fechar a Endur. Como é que o senhor trabalharia numa situação dessa? Recomendação é uma coisa, a realidade é outra. Muitas vezes a recomendação é precaução, mas nós como gestores não podemos ficar muitas vezes esperando a recomendação para poder agir. Se o senhor, como gestor, deixou de agir sob recomendação, o senhor não fez corretamente. Mas a Endur hoje, ela não é a mil maravilha que o senhor tem anunciado. Tem muita parte da cidade ainda às escuras e o senhor prometeu naquele momento iluminar 100% da cidade. Ainda não vimos isso. Espero que daqui para frente, apesar de muito pouco tempo que ainda resta da sua administração, o senhor tome as devidas providências com relação à Endur. Quando eu peguei a Endur, a prefeitura, a Endur não estava toda fechada. Não podia se trocar lâmpada, não podia se fazer nada. E num grande trabalho que nós fizemos juntamente com a Endur, e o prefeito ele tem que estar ali acompanhando passo a passo a Endur, é uma autarquia da prefeitura. Recuperamos e revitalizamos toda a Endur. E posso afirmar que a grande maioria da cidade hoje está iluminada. Não sou eu quem vou falar. Quem vai falar é o senhor e a senhora em frente à casa de vocês que estão nos assistindo. Vocês é que vão falar. Essa é a melhor resposta que a gente dá para as pessoas. Aonde tem posteamento, aonde tem fios de baixa tensão, a prefeitura está chegando lá e botando. Essa é a diferença de uma gestão com responsabilidade. Candidato Mauro Nazif, o senhor tem, a exemplo da Endur, falado para a população, aqui nesses debates principalmente, que o senhor levou todo esse tempo, os 4 anos praticamente do seu mandato, para arrumar a casa. E nós estamos vendo que muita coisa ainda está desarrumada. Eu pergunto ao senhor, será que o senhor precisa de mais 4 anos para continuar arrumando? E talvez daí mais 4 para continuar arrumando e nunca arruma essa casa? A população precisa de ações mais concretas, mais objetivas. É isso que um gestor eu farei, trabalharei desde o primeiro dia do meu mandato. Eu não vou esperar que chegue o segundo nem o terceiro dia, nem o segundo nem o terceiro ano, como o senhor fez. Eu agirei desde o primeiro dia do mandato. Candidato Hildon, se eu chegar à prefeitura, eu vou acabar com essa indústria da multa. Eu quero saber o que o senhor fará nesse aspecto. Boa noite a todos, uma saudação a toda a população de Porto Velho. Na verdade, nós temos uma situação sui generis em Porto Velho. Nós temos uma guarda de trânsito que se dedica única e exclusivamente a aplicar multa. Se falta energia num sinal de trânsito e gera aquele congestionamento, além do normal que nós já estamos nos acostumando aqui em Porto Velho, a guarda de trânsito sequer se movimenta para resolver essa questão. Eles apenas, candidato, se dedicam a multar. Na verdade, Porto Velho passa por um problema seríssimo de falta de administração e de falta de gestão. Nós temos que reverter essa situação imediatamente. Porto Velho não aguenta mais. Na semana passada, foi publicado o ranking de eficiência dos municípios pelo jornal Folha de São Paulo. Dos 5.200 municípios brasileiros, Porto Velho ficou na posição 4.660, sendo uma capital de estado.
Isso é inaceitável, isso é uma vergonha. Nós estamos, candidato, não só nessa questão do trânsito, mas em todas as questões, 1.259 posições atrás de Rio Branco, a capital do Acre. Isso no meu governo vai mudar. A indústria da multa, ela é muito alimentada pela produtividade aos agentes de trânsito instituída nessa atual gestão. Os agentes de trânsito, na minha administração, eles servirão para organizar e controlar o trânsito. Um trânsito caótico que muitas vezes, no horário de pico, eles precisam, muitas vezes, daquele agente de trânsito ali. Candidato, foi publicado agora recentemente, ontem, pelo site eletrônico da revista Veja, uma reportagem onde aponta que um dos candidatos aqui presentes está tendo boa parte da sua campanha financiada por clínicas e hospitais particulares. O que o senhor entende em termos éticos e morais dessa postura? Boa noite a todos. Primeiro eu quero dizer que o fato de ter sido publicado numa revista não quer dizer nada. Tá? Isso não quer dizer nada. Existe o Tribunal Regional Eleitoral que vai avaliar se realmente tem alguma ilegalidade ou não tem alguma ilegalidade. Mas como falou em clínica, vamos falar um pouco aqui sobre a questão da saúde. Nós, ao longo de 8 anos que administramos o município de Porto Velho, melhoramos em muito a qualidade dos serviços no nosso município. Colocamos a maternidade para funcionar, criamos o centro de especialidades médicas, construímos as UPAs, ampliamos mais de 30 unidades, postos de saúde, pegamos um programa de saúde da família com 17 equipes do programa de saúde da família e levamos para mais de 80 equipes do programa de saúde da família, construímos unidades, seja na zona urbana, seja na zona rural. Ou seja, numa demonstração muito séria do que nós temos de compromisso com a população mais simples e mais humilde. E hoje eu fico muito triste quando ando nos bairros e as pessoas questionam que estes serviços, que nós nos esforçamos tanto para poder concretizá-los, eles tiveram um grande retrocesso. Eu quero dizer à população que entre uma das nossas propostas está a construção da UPA na Zona Norte. Por que construir uma UPA na Zona Norte? Primeiro, para aproximar a saúde da população dessa região. E segundo, para diminuir a pressão que a UPA da Zona Leste, especialmente, vem tendo em função da quantidade de pessoas que vem procurando os serviços lá. Réplica? Candidato, na verdade a saúde vem sendo muito maltratada em todos os últimos governos municipais aqui de Porto Velho. Inclusive eu era promotor de Justiça de Defesa da Saúde quando o senhor era prefeito e um outro candidato aqui presente era secretário de Saúde. A história que o senhor conta é muito diferente da realidade. Nós vivemos hoje, nós acompanhamos hoje, nós assistimos pessoas passarem 3, 4, 5 anos para conseguir uma cirurgia eletiva. Você que está me ouvindo nesse momento, você está aguardando há 3, 4, 5 anos uma cirurgia eletiva, você sabe do que eu estou falando, você sabe do sofrimento que o senhor está passando ou a senhora está passando. Isso precisa ser revertido imediatamente. Falo das cirurgias eletivas, que isso é no âmbito do Estado, mas no âmbito do município é a mesmíssima coisa. O senhor se coloca sempre como uma pessoa bem entendida na questão da saúde. Mas em outros debates eu perguntei para o senhor se o senhor colocaria para funcionar o posto de saúde do bairro Três Marias. O senhor enrolou e não disse nada, pensando que fosse uma pegadinha. O bairro Três Marias existe, eu quero dizer para vocês, se for eleito prefeito, o Três Marias vai funcionar. No outro debate eu perguntei para o senhor se o senhor colocaria para funcionar a unidade de saúde do bairro Castanheira. O senhor também pensou que fosse uma pegadinha minha, que o Castanheira não existisse. Quero dizer a população do bairro Castanheira, que sendo eleito prefeito, também vou colocar a unidade do bairro Castanheira para funcionar. E da mesma maneira, a população aí do bairro Socialista, sendo eleito prefeito, também colocarei para funcionar a unidade de saúde do bairro Socialista. Quando eu fiz os questionamentos ao senhor, era para ver se o senhor realmente estava ligado na realidade do nosso município, se conhecia realmente os nossos problemas na área de saúde, que o senhor é especialista. Mas eu fui surpreendido na televisão que, ao invés de eu falar do Castanheira e Três Marias, eu só fui falar de Buritis, que está mais de 300 quilômetros daqui.
Candidato, o senhor pode fazer o seu questionamento agora para 2 outros candidatos, o Pimenta de Rondônia ou o Léo Moraes. Pimenta de Rondônia. Boa noite, candidato. A educação é um tema que, nesses debates que tenho participado, pouco tem se falado nela. Eu tenho acompanhado as análises sobre a educação e posso dizer com muita tranquilidade de que os investimentos que nós realizamos ao longo de 8 anos aqui modificaram radicalmente a qualidade da educação para melhor, seja na questão do aumento de vagas, seja na questão da valorização dos nossos profissionais, seja nos programas de qualificação profissional. Eu gostaria de saber qual a sua proposta para a área de educação. Boa noite, a população de Porto Velho, boa noite os candidatos, boa noite os presentes aqui no auditório. Eu gostaria de agradecer à SIC TV e posso aqui dizer a pessoa do Everton Leone por permitir eu estar presente aqui nesse debate. Porque lá no outro canal, que é o último debate, eu não vou estar presente. Por quê? O partido dos meus concorrentes e aquela emissora não permitiu que eu participe daquele debate. Mas a população votando no Pimenta para prefeito, 50, eu terei 4 anos para administrar a cidade e não irei fazer com os partidos dos meus concorrentes e nem com o outro canal de televisão que fizeram comigo. Eu combato injustiça social. Como eu estou nessa eleição sofrendo essa injustiça, mas o meu partido, o PSOL, que é o partido que caçou o Eduardo Cunha, o gangster que tinha lá no Congresso, então não era de se esperar aqui em Porto Velho. Mas, candidato, respondendo a sua pergunta, eu quero dizer para o senhor que na educação eu irei aplicar o Plano Nacional da Educação. A educação, ela não é uma coisa que o Pimenta vai construir aqui, não. Já está formatada pelo MEC. Portanto, quero também construir creches aqui em Porto Velho, fazer funcionar a educação, principalmente para as nossas crianças, para termos grandes homens administrando a nossa cidade e não repetir os erros que os demais estão fazendo aqui em Porto Velho. Nós tínhamos um transporte escolar no município, quando eu assumi, transportava a ordem de 3 mil alunos por dia. Nós, quando terminamos o mandato, transportávamos mais de 7 mil alunos. Construímos escolas de música, construímos novas unidades na zona urbana e na zona rural, construímos bibliotecas, inclusive eu quero dizer à população do bairro Tiradentes, que eu deixei uma biblioteca em construção ao lado da escola de música, e até hoje ela está abandonada e paralisada. Quero dizer que da mesma maneira como coloquei para funcionar a biblioteca da Zona Sul, nós também colocaremos para funcionar a biblioteca aí da Zona Leste, aí do bairro Tiradentes. As creches que nós deixamos em construção e que infelizmente não foram entregues à população, quero aqui assumir o meu compromisso de colocar para funcionar a creche lá do Areia Branca, a creche do Novo Horizonte, a creche do Três Marias e, além disso, dar sequência a um programa de expansão de vagas, fazendo parcerias com as escolas comunitárias e hoje, onde as crianças pagam mensalidade nas escolas comunitárias, a Prefeitura já assume esse compromisso desde já, que não pagarão. Candidato. Candidato, se tem um homem que vai fazer educação de qualidade aqui para a população, vai ser o Pimenta de Rondônia. O meu filho tem 16 anos, hoje já viajou para outros países, porque ele não estuda em escola pública. É muito difícil a escola pública aqui. Vejam os senhores, que nós temos aqui, no mês de abril faltava merenda e transporte nas escolas. E se alguém sonha, porque ser professor é um ofício, é um dom que muitos têm. Mas ganhar salário de professor em Porto Velho é ficar endividado. Querer ser professor em Porto Velho é não ter dignidade. Eu estive recentemente ali aonde os professores, do lado do protocolo, onde os professores de Braille, e eu vi o clamor daquela população. Educação é coisa séria. Não adianta a gente ficar falando. Tem que colocar em prática e eu irei fazer isso. O senhor faz agora a pergunta para o candidato Léo Moraes. É o último candidato a ser perguntado. Candidato, nós temos problemas muito sérios aqui em Porto Velho e eu vou perguntar no tema que nos foi passado, porque a gente vê candidato fugindo do tema, enrolando muito.
não é? Então vamos falar daquilo que a população precisa e necessita. Vamos falar da estrada de ferro Madeira-Mamoré, candidato. O senhor sendo eleito, que providência o senhor vai tomar? Bem, eu gostaria de primeiramente desejar uma boa noite a todos vocês, agradecer a Deus pela oportunidade que me foi concedida, pela sabedoria nesse momento tão importante da minha, mas principalmente da vida do município de Porto Velho. Parabenizar a SIC TV pelo evento, a oportunidade de apresentarmos as nossas ideias e vamos agora ao tema específico para responder a pergunta do candidato. Candidato, eu já ouvi falar com colegas que quem não valoriza a história e a cultura não vive em sociedade, candidato. Vive em bando. E é exatamente isso que está acontecendo em Porto Velho. Nós estamos crescendo de costas à nossa origem, à nossa essência. Por exemplo, vamos fazer um paralelo com Belém do Pará. Lá construiu a Estação das Docas, que era algo que estava inabitado, marginalizado, estava subutilizado. Vieram parcerias público-privadas e hoje é o polo gastronômico, cultural e de artesanato daquela região. Você chega em Belém do Pará, já quer ir obrigatoriamente para a Estação das Docas. É o que tem que ser feito aqui. A gente tem que acabar com essa transferência de responsabilidades. A União joga para o Estado joga para o município e ninguém resolve nada. No máximo deram uma garibada nos banquinhos da praça. Eu andei na Maria Fumaça, eu fui até a Cachoeira, depois desativaram, eu fui até o quilômetro 8 e nós esperávamos o momento de andar na Maria Fumaça. Parceria público-privada, capacitação dos nossos jovens nos bairros, para eles serem os instrutores e, mais do que isso, monitores e guias turísticos da nossa Porto Velho, que tem um grande potencial turístico e nós faremos diferente a partir de 2017. Candidato, a estrada de ferro Madeira-Mamoré, eu vou fazer convênio com a União para que o município possa administrar aquele complexo, porque ali começou o Porto Velho. Ali existe um abandono total por parte, e não é porque não pertence ao município. Ela está dentro do município e o prefeito é a autoridade para fazer isso. Irei fazer convênio com a União para a gente construir aquela ponte. Muitos dos senhores que aqui estão, sabe? Uma ponte mais de 100 anos, que era a passagem do trem ali do Cainágua para o Triângulo para baixo da União. A água levou com essa enchente que teve e até hoje não recuperaram. Ali é um ponto turístico da cidade. Quando o senhor nasceu, eu já brincava ali na estrada de ferro, num labirinto que tinha. Era muito bom. Vamos gerar emprego e turismo. Eu fui o segundo proprietário de barco de turismo ali na estrada de ferro. Hoje está um abandono total e já se gastou muito dinheiro. Olha, tem gente que precisa pagar aquela conta. É algo muito simbólico a estrada de ferro Madeira-Mamoré. Haja vista e vale mencionar que a grande obra de saneamento básico em Porto Velho ainda é daquele tempo, de mais de 100 anos atrás, para vocês terem ideia como nós estamos estagnados, se não retrocedendo com o tempo. Eu gostaria também de mencionar, candidato, da estrada de ferro Madeira-Mamoré, que se nós não fizermos essa parceria público-privada, nós vamos continuar desperdiçando dinheiro público. Nós temos um potencial para o turismo de pesca esportiva muito grande. Nós temos catalogados cerca de 800 espécies em nossos rios. Nós temos o setor hoteleiro forte, aquecido. Nós temos a gastronomia, restaurantes. Por que não nós juntarmos tudo isso para mostrar para todo o Brasil e para o mundo que Porto Velho pode gerar emprego, renda e ter um crescimento sustentável e valorizar a nossa história e nossa cultura. O pertencimento que eu sempre digo nos debates, nós somos daqui, eu vou viver muito, se Deus quiser vou morrer aqui e vou cuidar do que é meu e de todos vocês. O senhor tem uma pergunta agora para encaminhar para o candidato William Pimentel. O candidato William Pimentel, tá joia. Candidato, é bem sabido que Porto Velho tem um trânsito caótico, que mata muito, pessoas morrem. E eu gostaria de saber de forma definitiva, qual a sua plataforma de governo para minimizar os problemas acarretados pelo nosso trânsito hoje em dia, por falta de mobilidade urbana, de planejamento em nossa cidade. Em primeiro lugar, é a gente fazer o projeto que está engavetado, que o shopping fez, que custou R$1 milhão com essa empresa renomada de Curitiba, que esse projeto está engavetado. Esse projeto de mobilidade urbana, ele tem que ser aproveitado o gasto que foi feito com ele, atualizá-lo, porque ali já tem os 4 corredores periféricos e mais o corredor central, que nós iremos implementar aonde é a velha rodoviária, porque
A Jorge Teixeira divide a cidade em duas grandes bandas geodesicamente. É por isso que a questão da mobilidade urbana passa por esse projeto atualizado, que nós temos que implementar os corredores de ônibus. Segundo, as ciclovias, mas discutindo com todo esse novo formato de trafegabilidade das vias urbanas. Terceiro, as calçadas. Nós não podemos permitir que os nossos portadores especiais andem pelas ruas à mercê de um acidente. Quarto, nós temos que verificar os 20 cruzamentos da cidade que ocorrem 35 acidentes em média, com pessoas sequeladas, pessoas que ficam afastadas da vida social, laboral e de família por às vezes 6 meses em recuperação de processos cirúrgicos feito no Hospital de Base, no João Paulo, pelos heróicos servidores que salvam vida todos os dias. Nós sabemos que a questão da mobilidade urbana, ela deságua em outros setores e outras esferas da administração pública, como a saúde. Afinal, deve atender média e alta complexidade e acaba atendendo fraturas e traumas. Em relação ao Programa Nacional de Mobilidade Urbana, fui eu, através de audiência pública lá na Câmara, que desbaratamos, esclarecemos que havíamos perdido 90 milhões para aplicar em mobilidade urbana. E o que é isso? Padronização de calçadas, acessibilidade, mudou a legislação, candidato, deficiente físico para os deficientes físicos, alimentadores, abrigos, terminais de integração aonde nós precisamos, isto é, nos bairros, é algo que não tem acontecido. Outra coisa, concorrência gera qualidade, candidato. Nós precisamos ter mais do que uma empresa a atender a população. Foi um tapa na cara da sociedade porto-velhense ter apenas uma empresa e com menos ônibus do que há 10 anos atrás. Isso nós temos que mudar imediatamente. Outra coisa, um dado interessante, candidato. Nós temos 100 mil automóveis e 100 mil motos. Temos que trabalhar uma faixa exclusiva para moto, porque senão pessoas vão continuar morrendo em nossa cidade. É bom lembrar que na minha proposta de renovação do sistema de transporte coletivo está a constituição de um comitê, de um representante do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Câmara de Vereadores, da Procuradoria-Geral do município e do Sindicato dos Condutores e Motoristas. Nós vamos levar essa concessão de 20 anos, que fatura hoje em média R$200 mil, para a Bolsa de Valores de São Paulo. Por que para a Bolsa de Valores de São Paulo? Meu cidadão, você que reclamou para mim do transporte coletivo, é porque lá estão as empresas com solidez econômica para se ajuntarem uma com outra, ou 3, ou as 4, formando um grande consórcio para poder montar os ônibus aqui em Porto Velho, colocar ônibus na prática para melhorar e encurtar a distância de 1h40 que você sofre entre o seu trabalho e a sua casa, entre a casa e o trabalho, ou vice-versa. É por isso que nós vamos ter uma transparência e a coragem para tomar as decisões sem ter nenhum atrelamento a ninguém. Fechada essa primeira rodada, nós vamos continuar com o confronto direto entre os candidatos. Cada um fez perguntas entre si, com réplicas e tréplicas. E conforme sorteado também previamente, o candidato que inicia essa rodada é o candidato Mauro Nazif, que dirige sua pergunta a quem, candidato? Candidato Léo Moraes. Candidato, a Porto Agro, ela deu uma grande demonstração da economia do agronegócio na nossa cidade. Eu investi muito na agricultura. A agricultura recebia, em média, 3 milhões por ano lá atrás. Nós estamos chegando a quase 30 milhões. O que o senhor quer fazer com a agricultura da nossa cidade? Candidato, me permita discordar em algum ponto que foi comentado. Afinal, a Porto Agro também ela é um somatório de esforços da própria cadeia produtiva, do setor produtivo do município de Porto Velho. Eu já ouvi falar que se a administração somente não atrapalhasse, nós iríamos crescer muito aqui em Porto Velho. Nós temos um grande potencial e uma grande vocação, candidato. E nós só conhecemos se visitarmos. E tem faltado visitas da atual administração nos distritos. Acabei de chegar lá da Ponta do Abunã, Nova Califórnia,
Califórnia, acabei de vir de Extrema, acabei de vir de Vista Alegre, acabei de vir do Abunã, que inclusive mencionaram que a administração lá só foi uma vez, que foi antes de ontem. É isso que a gente tem falado. Não adianta se enfiar no casco de tartaruga, não. Para fazer, nós temos que conhecer a realidade. Nós temos que melhorar a cadeia produtiva lá do início, para quem produz e não consegue escoar suas riquezas por falta de estrada. Fazer o quê? Procurar sementes selecionadas. Quando chegar, que a Secretaria Municipal de Agricultura deve prover de forma definitiva esse transporte, afinal tem esse atendimento, porém muito desse combustível ele acaba sendo não utilizado de forma adequada. Nós precisamos também padronizar as nossas feiras livres, padronizar as nossas barracas, higienizar, não tem água tratada. Também a agricultura, o agronegócio do mesmo jeito. Nós temos aqui, estamos no cérebro e no coração do Brasil. É a nova fronteira do desenvolvimento e a última porta de saída do Brasil rumo à nossa Ásia, que lá vão consumir tudo o que nós produzimos. Esse é o caminho. Vamos fazer diferente. Candidato, é tão fácil chegar e falar, tão fácil falar. E eu fico olhando, eu falo, por que Porto Velho nunca se desenvolveu? Ou era a política do contra-cheque, ou era política dos ciclos. O último foi da usina, porque nunca fizeram um diagnóstico da nossa cidade. O diagnóstico foi feito. O investimento que se tem na agricultura hoje nunca houve na nossa cidade. Estradas vicinais são 6.000 quilômetros, mais de 4.000 quilômetros abertos. É o que o agricultor quer. A nossa pecuária hoje é a maior do estado de Rondônia. O leite, está vindo laticínios. O peixe, mais de 330 tanques aqui instalados. Já tem o primeiro frigorífico do peixe. Vamos parar com esse negócio de ficar só falando, e na prática não se faz nada. Eu vou praticar a partir de 2017 e a omissão não vai ser um pecado que eu vou ter. O senhor pode ter certeza. Tem que me dar a condição de praticar e de executar com planejamento. É por isso que nós estamos aqui. O debate é sadio por conta disso. Sabe a União Bandeirantes? Eles produzem sim 30 mil, 40 mil litros de leite, mas não conseguem escoar a riqueza, porque a estrada está quebrada, ela está rompida, candidato. A gente tem que dar o nome aos bois e falar logicamente a verdade. Esse é o momento do confronto para que nós possamos evoluir. Nós não temos o período de estoque adequado. A época de calcarear não tem sido também correspondida ao momento do clima. A gente tem que entender que a Semagric, ela está subutilizada. Não adianta colocar recurso e ser mal administrado. Está aí. Folha de São Paulo disse que nós somos a capital mais ineficiente do Brasil. Gasta muito, porém gasta muito mal. Eu tenho certeza que a nossa matiz, a nossa vocação vem da agricultura familiar e vem do agronegócio. Por isso vamos fortalecer ouvindo a eles. Candidato Léo Moraes faz a sua pergunta agora para qualquer um dos candidatos, à exceção do candidato Mauro Nazif. Candidato Ribamar. Candidato Ribamar, em que pese que o senhor entende muito, e eu até gostaria de fazer essa pergunta da agricultura, mas nós vamos ter um momento, eu gostaria de perguntar a respeito de segurança no município de Porto Velho. Nós sabemos que a segurança é uma responsabilidade concorrente e que as pessoas têm sofrido muito com assaltos à mão armada, com latrocínios, com estupros e com tantas outras coisas. O que o senhor pretende fazer para minimizar, equacionar o problema da segurança pública em nossa capital? Eu tenho uma opinião a respeito da segurança pública, que eu acho que a segurança pública no Brasil deveria ser federalizada. Porque os estados já deram demonstração que não têm capacidade para gerenciar a segurança pública. Uma vez que a gente vê a violência cada vez maior, uma violência praticamente sem controle, o crime organizado exercendo um papel paralelo ao Estado, por isso eu defendo a federalização da segurança pública. Mas a prefeitura, que não tem responsabilidade com a segurança pública, ela pode perfeitamente ajudar muito na questão da segurança pública. Se você iluminar bem a cidade, você já está melhorando a segurança pública. Se você mantiver as ruas em boas condições de navegabilidade, da mesma forma você está ajudando a segurança pública. Se você instalar câmeras de segurança, você está ajudando a segurança pública. Se você fizer um convênio com a Polícia Militar, por exemplo, que muitas vezes enfrenta problemas até de falta de combustível nas suas viaturas, você está ajudando a segurança pública. E pode ser também criado
a Guarda Municipal Armada, ou a Guarda Metropolitana, para ajudar no policiamento ostensivo da nossa cidade. Nada impede isso. Mas eu, particularmente, continuo defendendo a federalização da segurança pública. Bem, candidato, antes de falar de federalização, nós temos que discutir a desmilitarização das polícias. É algo mais abrangente que passa obrigatoriamente pelo Congresso Nacional. Mas vamos discutir o tocante ao município de Porto Velho. Eu sou o criador do projeto da Guarda Municipal. O projeto já está pronto. Em qualquer cidade que foi implementado, esse projeto diminuiu em 20% as contravenções, os delitos e os pequenos crimes. Porto Velho é a única capital do Brasil que não possui. Isso vai trazer sensação de segurança e o cidadão vai para as praças, vai para os parques. É lógico, é claro e é sabido. Não vai diminuir postos dos vigilantes da iniciativa privada, muito pelo contrário, vai contribuir, mais empresas vão se instalar aqui. Em relação à Guarda Municipal, associada à boa manutenção das nossas vias, limpezas das nossas praças e dos nossos parques, convênios, tem um horário legal da Polícia Militar. No contraturno podem também colaborar com o município de Porto Velho, com a Polícia Cidadã. Aí sim nós vamos minimizar e melhorar muito a questão de segurança pública em nossa capital, que a população precisa. Quando eu fui vereador aqui em Porto Velho, eu dei entrada num projeto limitando o horário de funcionamento dos bares e similares. Esse projeto, infelizmente, não passou sequer das comissões. Houve um lobby dos donos de bares, porque nós apuramos que algumas cidades de Brasil afora, aonde tinha sido limitado o horário de funcionamento dos bares, em algumas cidades tinha diminuído a violência em até 50%. Uma vez que nós sabemos que os crimes, na realidade, eles acontecem geralmente de meia-noite em diante, quando já existe um consumo muito acentuado da bebida alcoólica. Então, eu acredito que o prefeito, ele podia fazer isso por decreto. Se eu chegar à prefeitura de Porto Velho, eu vou já ajudar a segurança e a polícia militar limitando esse horário através dos seus alvarás de funcionamento. Eu tenho certeza que nós vamos ajudar a segurança pública também nesse aspecto. Candidato Ribamar, encaminha a sua pergunta. Há uma reclamação... tem que escolher o candidato. Pode ser por candidato William Pimentel. Há uma reclamação muito grande aqui em Porto Velho a respeito da burocracia infernal da Prefeitura do Serviço Público Municipal. O que o senhor fará no sentido de diminuir essa burocracia? Primeiro, nós vamos dotar de condições para que os funcionários públicos possam trabalhar mais vocacionado, mais alegre para atender o consumidor e o contribuinte da cidade de Porto Velho. Computadores, colocar sistema de automação para diminuir o esforço do funcionalismo público. Número 2, nós iremos fazer capacitações permanentes, inclusive discutindo um formato de uma central de expedição de alvará. Hoje, tem empresários, tem empresas, empreendedores que demoram 6 meses para a expedição de um alvará. É chegada a hora de uma modernização, é chegada a hora do funcionário público ter capacitações, inclusive para utilizar mecanismos e meios tecnológicos que possa diminuir o seu esforço de trabalho e ter rapidez na resposta para o cidadão contribuinte dessa cidade com 500 mil habitantes, que inclusive alguns espaços públicos, alguns espaços da prefeitura precisam até serem higienizados. E nós iremos tomar como a primeira providência dos 6 meses já no choque de gestão que faremos nos primeiros 180 dias. Cadê o candidato? Eu tenho conversado com muitos empresários e a população de modo geral. E tem sido voz recorrente que essa burocracia atrapalha muito, principalmente quando alguém precisa de uma licença, seja uma licença ambiental ou uma licença de qualquer natureza. Sei que muitas vezes essa própria burocracia, ela faz com que exista maior corrupção. Às vezes se dificulta a licença, pelo menos é o que me denunciaram, para instituir a propina, para valorizar a propina. Eu que tenho muita raiva da corrupção, com certeza combaterei isso. Facilitarei de todas as formas a vida do povo, a vida do empresário. Chegando à Prefeitura de Porto Velho, uma das coisas que vou combater a partir do primeiro dia
de trabalho, de administração, é a questão do combate efetivo à corrupção. Servidor público, contribuinte, cidadão, nós temos que trabalhar focado na modernização. Nós temos que trabalhar focado num esforço concentrado para a eficiência. Você, que nós temos conversado, que nós temos se encontrado, que nós temos nos reunidos, você não aceita mais, você está indignado. Como os empresários, o setor produtivo, é por isso que nós temos que trabalhar unidos, e o funcionalismo público unido numa grande força da transformação. É porque você, funcionário público que está me ouvindo, você está sendo responsabilizado, às vezes, injustamente. Então é por isso que nós temos que trabalhar focado numa unidade, valorizando você, dando condições para você trabalhar com uma eficiência. Será que você tem os arquivos automatizados? Você tem computadores à sua disposição para expedir um alvará em 1 hora? Como já está sendo feito a abertura de firmas no Estado, a tecnologia que o Estado tem hoje, inclusive com a Infovia... Tempo encerrado. O senhor pode encaminhar a sua questão agora para 3 candidatos: Pimenta de Rondônia, Hildon Chaves ou Roberto Sobrinho. Isso. Perdão. Por favor. Eu pergunto para o doutor Hildon Chaves. 3. Doutor Hildon, eu gostaria que o senhor explicasse que o senhor fala de vocação como empresário que quer ser prefeito de Porto Velho. O senhor foi promotor de justiça, era funcionário público e ganhava acima de 30 mil. O senhor é empresário com um parque, uma estrutura que vende ensino, conhecimento, e tem a sua condição financeira muito próspera. E agora o senhor quer ser prefeito para ganhar menos de 30 mil. Por gentileza, explique essa sua vocação, essa sua linha de atuação tão marcante que o senhor deseja. Candidato, vamos primeiro estabelecer alguns pontos. Primeiro, eu fui promotor de justiça há 21 anos, aprovado em concurso público, com mais de 600 candidatos, e fui aprovado em 4º lugar. Segundo, o senhor, todos os cargos públicos que ocupou foram com conchavos políticos, com acordos políticos. O senhor está há 38 anos mamando nas tetas do Estado e do município, sempre por cargos nomeados, por cargos aonde o senhor tem que responder a um grupo político. O patrimônio que construí foi com muito trabalho, com muita seriedade, e declarei meu imposto de renda e entreguei cópia todos os anos em que fui promotor à Corregedoria Geral do Ministério Público. Declarei o meu patrimônio à Justiça Eleitoral pelo valor real, pelo valor verdadeiro. Quem não deve nada, quem tem um livro aberto, se expõe à sociedade. Diferente do senhor, que agora há pouco acabei de consultar o site do TSE, o senhor esconde as suas contas de campanha e outros que estão aqui presentes. As minhas contas são transparentes. Eu sou o único doador da minha campanha, da minha eleição, e a minha vida é um livro aberto, e estou me dispondo a servir o povo desta terra que eu adotei como minha. O senhor é o único doador da sua campanha porque o senhor é milionário. É diferente de mim. Inclusive, eu sou funcionário público há 38 anos. Antes de o senhor chegar nesse estado, eu já era funcionário público. Então, não existe esse conchavo. Ninguém faz tanto conchavo para tantos anos, servindo a tantos governos, a tantas missões como eu já fiz. É por isso que você precisa manter a nossa confiança. Essa é a confiança da transparência de uma candidatura ficha limpa que não teve uma impugnação. E eu sou funcionário público, sou pobre, eu não tenho chácara, eu não tenho fazenda, eu não tenho gado, eu não tenho avião, nem sento debaixo de uma árvore para ficar a tarde toda tomando um M. Chandon. Então eu quero dizer para você, o meu propósito é ser trabalhador, o meu propósito é o pacto que nós temos, a confirmação de que nós precisamos ter um trabalhador focado, com mão limpa, para trabalhar, para resolver o seu problema. Esse é o compromisso, é a minha disposição. Eu tenho pena do povo de
Porto Velho que está procurando um candidato para votar para prefeito ouvir tanta bobagem e tanta mentira, candidato. O meu patrimônio está declarado. Eu nunca fui preso. Pelo contrário, prendi muitos ladrões. Aliás, eu conheço um ladrão nos primeiros 2 minutos de conversa. Fiz isso ao longo de 21 anos no Ministério Público. E já prendi muitos ladrões com mandato. Muitos com mandato, e vou continuar fazendo isso. A minha primeira ação na Prefeitura de Porto Velho, quando assumir, vai ser pedir uma tomada de contas especial para identificar o que está errado e separar o joio do trigo de uma vez por todas. Nós temos que acabar com essa situação insuportável que nós vivemos em Porto Velho, de tanto roubo, de tanto desrespeito com a população como um todo. É isso que eu vou fazer quando... O senhor pode encaminhar a sua pergunta agora para um dos 2 candidatos, Pimenta de Rondônia ou Roberto Sobrinho. Vamos pegar o embalo. Candidato Roberto, eu confesso a vocês, meus amigos eleitores, que eu me sinto constrangido. Eu passei 21 anos como promotor de justiça caçando gente que malversava recursos públicos. E hoje eu estou, e só no Brasil isso acontece, eu estou num debate assistido por milhares e milhares de pessoas de Porto Velho, com gente que já foi presa, com gente que responde. O senhor, por exemplo, responde a mais de 10 processos por malversação de recursos públicos na justiça, federal, estadual, enfim. O que o senhor pretende fazer para combater a corrupção, se é que isso é possível? Se tudo isso que o senhor falou tem algum fundamento, o que é que eu estou fazendo aqui se eu ferir alguma lei? O senhor, como conhecedor da legislação, sabe muito bem que só pode participar de um debate, só pode participar de um processo eleitoral aquela pessoa que se enquadra na legislação. E eu vou aproveitar para dizer para o senhor, estão tentando impugnar minha candidatura porque eu doei um terreno para o Sindicato dos Taxistas. A população não sabe disso. Eu doei um terreno com uma legislação aprovada pela Câmara de Vereadores. E no Tribunal de Justiça foi reconhecido que o terreno era dos taxistas, mas me mantiveram condenado. Só que não tem dano ao patrimônio, portanto, eu não posso ser considerado uma pessoa que não tenha condições de participar. Segundo, o senhor que trabalha acusando. Quem acusa é fácil. Destruir a honra dos outros é muito fácil. E principalmente quando você tem uma mídia que dá a versão da acusação, mas não dá a versão da defesa. O segundo motivo pelo que você tenta impedir que eu possa ser candidato e que fica assustando o povo, é porque tem uma condenação no Tribunal de Justiça sobre um convênio da Prefeitura com uma escola para dar vagas para a população. Sabe o que aconteceu no tribunal? O Tribunal de Justiça me absolveu numa decisão e numa outra decisão o Tribunal de Justiça me condenou. Ora, como é que pode sobre o mesmo fato ter 2 sentenças? Eu fui absolvido em uma decisão e condenado na outra, mas na hora de impedir que eu seja candidato, estão utilizando a condenação, mas eu fui absolvido. O senhor responde a tantos processos que eu poderia até lhe dar mais uma parte do meu tempo para o senhor continuar se defendendo. Não, eu não vou fazer isso. Na verdade, não sou eu que estou acusando o senhor. São diversos membros do Ministério Público, a polícia, enfim. O senhor numa outra rede de televisão, numa entrevista, passou 12 minutos se defendendo. Realmente, a legislação brasileira, ela deveria ser mais rígida. Os países desenvolvidos, em um país desenvolvido, isso que nós estamos passando hoje, tendo que debater perante centenas de milhares de pessoas, nós que estamos buscando administrar a Prefeitura de Porto Velho, ter que estar debatendo com pessoas como o senhor, candidato. Na verdade, o senhor não devia estar nesse debate, o senhor devia estar preso. Ainda bem que nós vivemos numa sociedade democrática onde os justiceiros não têm muito futuro. É bom dizer à população de Porto Velho que eu fui afastado do meu mandato em dezembro de 2012 e a população não sabe o porquê. Sabe o que foi? Porque teve um promotor que foi lá num juiz e disse para o juiz que eu tinha beneficiado uma licitação colocando empresas para alugar máquinas para a prefeitura. Só que isso não foi verdade. Sabe por que não foi verdade? Porque eu tirei a empresa
E o Tribunal de Contas, o conselheiro Wilber, cancelou a minha decisão e botou a empresa para trabalhar. E depois o conselheiro foi induzido ao erro pelos empresários e eu fui afastado da conclusão do meu mandato. Segundo motivo pelo qual me afastaram em dezembro, sabe por que foi? Porque mandaram lá para o juiz dizendo que eu ia fraudar uma licitação. Só que quando informaram o juiz que eu ia fraudar a licitação, já tinha passado um mês. E não teve fraude na licitação, mas mesmo assim eu fui afastado. Portanto, essa história do que quem acusa nem sempre tem a verdade só Deus. O senhor pode fazer a sua pergunta agora, encaminhar para Pimenta de Rondônia. Pimenta de Rondônia, mantendo o embalo. Pimenta, na minha administração nós criamos o programa de regularização fundiária em Porto Velho. Entreguei milhares de escrituras, criamos um programa chamado Uso Campeão para defender aqueles moradores daquelas áreas que moravam há mais de 5 anos e chegou alguém lá tentando tirá-los. Distribuímos terrenos para essa população e moradia. Durante a atual gestão, este programa de regularização fundiária parou. Quero saber qual a sua proposta para regularização fundiária em Porto Velho. Nós vamos regularizar. Tá. Isso. Nós vamos regularizar as áreas. Isso que tem que ser feito. E eu quero aqui aproveitar e dizer à população de Porto Velho, principalmente os pioneiros, aqueles que moram ali, entre Rio de Janeiro e o terminal Graneleiro, as margens do rio, que aquela faixa de área é denominada a área A, né? A figura A. A presidenta já sancionou aquela lei lá para o município fazer aquela reintegração e a documentação daquelas áreas. Então, candidato, ali são 8 bairros e o Pimenta de Rondônia vai fazer isso já no começo de 2017. Mas para isso, a população de Porto Velho precisa votar no Pimenta de Rondônia, porque o partido dos meus concorrentes me tiraram até do próximo debate, lá na outra emissora. Aquela que defendia a ditadura, eu não vou poder participar. Mas olha, é como seu voto, eleitor, que eu vou me tornar prefeito de Porto Velho, fazer as reformas necessárias, e não é só em Porto Velho não. Nós precisamos também nos distritos, os distritos de Calama, os distritos do Baixo Madeira, da Ponta do Abunã, os distritos de União Bandeirante, são vários distritos que nós precisamos fazer regularização fundiária. Mas olha, o centro de Porto Velho, os pioneiros de Porto Velho, ali na figura A, quem vai entregar a titularidade daqueles terrenos para vocês é o Pimenta a partir de janeiro do ano que vem, se Deus quiser. Com a paralisação do programa de regularização fundiária em Porto Velho, a questão se agravou. Eu quero dizer à população que da mesma maneira como nós regularizamos o Flamboyant, o Ayrton Senna, o Rosalina Carvalho, o Areia Branca, fiz isso quando fui prefeito, vou partir agora para um novo processo de regularização fundiária, pegando essas ocupações que existem que só cresceram, como é o caso do Cristo Redentor, do Porto Cristo, do Bom Sucesso, do Nossa Senhora Aparecida e do Planalto. Eu vou criar um programa para apoiar essas pessoas que lá estão há mais de 8, 9, 10 anos, no sentido de resolver essa situação que é crítica no município de Porto Velho. Além disso, nós vamos regularizar as áreas verdes, que não são áreas verdes, só tem o nome de áreas verdes, mas não são verdes. E muitas pessoas não têm as suas escrituras em função dessa pendência. Vamos regularizá-la. E vamos retomar a entrega das escrituras em Porto Velho. Lá pelo Panair, pelo Pedrinhas, pela Arigolândia, Nossa Senhora das Graças, Mato Grosso, Extrema, Califórnia, Jaci e União Bandeirante. Eu tenho dito à população, eu irei criar a subprefeitura em Porto Velho. Foi essa ideia. Assim como eu vou reformar também o colégio padrão que o nosso saudoso Chiquilito construiu. Mas e tudo isso também demanda dinheiro. E a gente vem falando que tem um monte de gente quebrando e eu continuo afirmando que a classe política não está quebrada, eles têm dinheiro. Mas Mauro, eu queria te perguntar, candidato, quantos cargos comissionados tem na prefeitura de Porto Velho? Pimenta, eu vou te falar o seguinte. Assim como eu não dei um reajuste na tarifa do IPTU para os nossos munícipes durante os 4 anos da nossa gestão, eu também não aumentei cargos comissionados. Tudo aquilo que se tinha de servidor público e que foi uma enxurrada nos últimos 8 anos, aumentaram drasticamente o quadro de servidores públicos.
e nós estamos respeitando. Respeitando por causa de uma lei de limites prudenciais, de responsabilidade fiscal. E quero falar para o senhor e para a senhora, não tem sido fácil não. O carinho e o respeito que eu tenho pelo servidor público, eu acho que eu não preciso estar aqui falando. Não são palavras que envolvem o servidor público. E é dentro desse pensamento de não ter inchado a folha com contratações de pessoal para o quadro, é que eu soube valorizar o servidor público do município de Porto Velho. E é por isso que hoje, boa parte de servidores do Estado querem vir para o município. Valorização. Candidato, o senhor não está ligado na pergunta que eu lhe fiz. O senhor precisa se ligar. Olha só. A prefeitura tem mais de 2 mil cargos comissionados. Olha, a lei de responsabilidade fiscal, é bom a população entender que já está no vermelho. Entendeu? O pagamento da folha de servidor não pode passar de 54%. Mas a prefeitura já está chegando nos 51%. O Obama, o homem mais poderoso do planeta, os Estados Unidos, lá só tem 100 cargos comissionados. Agora, servidor, pelo amor de Deus, vamos parar de ficar escutando abobrinha. O salário dos senhores, o reajuste foi pouco. Vamos parar com isso. Eu irei administrar essa cidade para todos, porque não tenho conchavo com nenhum partido político. Eu estou disputando uma eleição sozinha, porque os melhores técnicos estão dentro da prefeitura, os melhores cargos estão dentro da prefeitura. Eu posso fazer uma administração para todos e melhorar a qualidade de vida de todos. Candidato, o senhor está na vida pública tentando ser eleito prefeito. Eu tenho a maior consideração e respeito pelo senhor e pela sua família e não poderia ser diferente. Mas algumas informações é importante a gente ter. Entre elas, não houve aumento. Nós temos 800 cargos comissionados. Da onde está falando isso? Quando eu digo que o servidor público do município de Porto Velho é o mais bem remunerado do estado de Rondônia, não sou eu quem estou falando. Pergunta aos servidores. Eles é que vão dizer quem está remunerando. Daqui dos senhores eu não espero receber um elogio sequer. Todos querem ocupar o cargo do prefeito. Então não posso receber elogios não. Mas vamos trabalhar com seriedade e respeito pela coisa pública. Senhores, muito obrigado. Este foi o primeiro bloco do debate da SIC. No próximo bloco nós teremos mais um confronto direto entre os candidatos com sorteio de temas que foram pré-definidos pela SIC TV. Aguardem porque a gente volta já já.